e com registros linguísticos, com formas, com referências ao passado que mostram que são personagens diferentes. Você, em nenhum momento está claro que aquele primeiro parágrafo pertence a uma personagem, que o segundo pertence a outra, mas é justamente pelas coisas que elas vão narrando e pela forma de narrar que você vai entendendo que são personagens diferentes. Né? Agora, a outra coisa que eu acho que chama muito a atenção, além dessa diversidade temática, além dessa diversidade linguística, é as certas molduras onde acontecem os contos, né? Quer dizer, são contos urbanos, né? Quer dizer, eles acontecem sempre urbanos, mas são os vários aspectos da urbanidade, né? Quer dizer, você tem os lugares ermos das próprias cidades, você tem os ambientes que são modificados com o passar do tempo e que os personagens não se dão conta disso, né? E que de repente a cidade é outra, né? Quer dizer, eles não... Quer dizer, como é que você trabalha essa questão dos cenários também, né? Quer dizer, essa modalidade, essa maleabilidade dos cenários, né? Que eles vão mudando sem que os personagens se deem conta disso, né? Uhum. Até pelos contos serem muito reflexivos, eu tenho uma tendência muito a pensar num cenário fechado, assim, pensar muito no personagem dentro de uma casa, refletindo, ou pouca ação, mas, e tentei nesse livro justamente sair um pouco disso e variar um pouco assim, dos cenários. Né? Então, mas mesmo assim eu acho que existem alguns cenários que são privilegiados. Assim, depois do livro pronto que eu vi quanto existem personagens que estão dentro de um carro, por exemplo, dirigindo, ou como você fala, em lugares ermos da cidade. É interessante observar isso. E até pelo fato de eu ter vivido em mais de uma cidade no Brasil, também tem contos que claramente são em Curitiba, que é a minha cidade natal, e eu tenho a impressão que quanto mais eu estou longe de Curitiba, mais eu tenho vontade de refletir sobre aquilo e justamente tratar de temas que possam eventualmente ocorrer ali. Né? Brasília também é uma cidade que aparece nos contos. Mas sempre o Brasil, assim, embora eu tenha vivido já no exterior há algum tempo, justamente esse fato que permite você, acho que, se aprofundar numa reflexão e entender melhor certas particularidades do Brasil. Assim, justamente estar um pouco distante dá um privilégio de comparar coisas, e aí você consegue ter uma visão mais clara, eu acho, do Brasil. Mas realmente sempre urbano, porque eu acho que eu não saberia fazer uma literatura sobre um ambiente que eu realmente não conheço. Né? Tem um conto que se passa num deserto, mas um deserto abstrato. Assim. E quando eu estava escrevendo, eu até pensei, talvez esse deserto pudesse ser um agreste nordestino, alguma coisa assim, mas eu realmente não me sentiria capaz de escrever sobre isso. Né? Eu estaria sendo falso, eu acho. Não saberia escrever sobre isso. Sou ignorante, eu acho, para tratar desse tema, né? Para tratar daquele ambiente. Então... Agora, há uma tentativa de entender, de certa forma, esse caleidoscópio, né, que é a cultura nacional, que é a formação, mais do que a cultura, do que a formação psicológica nacional, né, da psicologia do homem brasileiro. Há uma clara intenção nesse sentido, não é? Sim, acho que esse é um dos pontos principais assim, do livro. Eu entendo que existe uma cisão muito grande, uma clivagem muito grande entre diferentes classes assim, no Brasil. Isso é uma coisa que eu queria explorar um pouco. Vê-se muito por aí livros em que o autor está simplesmente escrevendo sobre a vida dele. Os personagens são ele, que são personagens, às vezes, muito eruditos, para permitir que ele possa ali dar vazão à erudição, né, dele próprio e de uma classe média confortável, que é a dele, então ele se sente mais confortável ali. E eu também, que tive uma origem humilde, acho que queria aproveitar um trunfo assim de conhecer espaços diferentes assim, na sociedade brasileira. Então, acho que isso vale a pena tentar aproveitar isso na literatura. Esse conto, por exemplo, dos rapazes que vão assistir o jogo de futebol é uma tentativa justamente de
explorar isso, quer dizer, de mostrar que uma certa classe mais intelectualizada da burocracia brasileira, que vive com bastante conforto e que tem acesso a muitos bens culturais e que conhece a cultura brasileira bem, assim, música, gosta de futebol e supostamente tem um contato assim com as raízes da cultura brasileira, na verdade está muito distante de entender a outra classe que está abaixo dela, né? Por mais que às vezes acho que se iludem achando que compreendem, mas na verdade não compreendem. Então é um conto que tem muitas contradições, assim, justamente você mostra que aquelas pessoas na verdade não estão entendendo o que está acontecendo. Eu acho que pegando assim um exemplo não mais na literatura, mas no cinema, eu assisti outro dia o Linha de Passe, né? Um filme que eu achei muito interessante, e comentando com amigos, assim, ouvi respostas do tipo, não, é bom filme, mas, de novo, né, esse tema, os pobres e tal. Meio que como se um filme como Linha de Passe e Cidade de Deus estivesse mais ou menos assim no mesmo balaio, né? Você dizendo, esse filme sobre os pobres, quando na verdade não tem nada. Inclusive me choca um pouco a incapacidade de perceber que são coisas totalmente diferentes, né? Um filme é sobre trabalhadores, trabalhadores que querem permanecer com uma vida longe da criminalidade, né? Que tentam ter uma vida confortável com aquele trabalho que realizam, que é muito difícil, porque a vida é dura e as pessoas estão frustradas nos seus desejos. Então. E isso é completamente diferente de filmes que retratam violência nas favelas, ou que tratam de tráfico de drogas, mas parece que isso está todo, a falta de reflexão sobre isso faz com que se veja tudo assim, né, como se tivesse míope, assim, você vê tudo aquilo no mesmo panorama, mesmo patamar, né? No mesmo panorama. E esse é um tema que eu queria investigar, assim, queria tratar dessa ignorância, eu entendo, assim, ao observar isso. Seu livro, o Restos, ele vai contra isso, né? Até pela ausência de maniqueísmo, né? Quer dizer, não há maniqueísmo no livro, né? Aquela coisa de todo pobre é bonzinho, todo rico é malzinho, ou vice-versa, enfim. Yeah. Né? Quer dizer, há uma ausência de maniqueísmo, né? Quer dizer, que foi uma coisa também, se não intencional, pelo menos que o livro acabou refletindo. Sabe que eu até li alguma coisa recentemente, alguém num jornal escreveu que algum conto era maniqueísta, eu não sei mais lembrar qual. Acho que é um conto que se chama Um Novo Conceito, que é uma narrativa meio alucinada, assim, de um sujeito muito rico, muito poderoso e muito bem sucedido, né, que é supostamente sequestrado e que levam ele para um lugar estranho, ele acha que vai morrer, mas na verdade aquilo é um restaurante chique e que tem justamente essa proposta muito inovadora, que é de você sequestrar o cara e vendar os olhos dele, depois você põe ele no cubículo e serve uma comida maravilhosa, dá uns supapos nele e ele fica ali com medo, mas come bem, e depois você venda ele novamente, leva, ele não sabe o que está acontecendo, mas aí ele fica em casa, numa boa. E essa é a proposta do restaurante, que é justamente para aquelas pessoas que já não têm mais sensibilidade para coisas simples, né? Então você precisa de uma proposta avassaladora, para um choque, assim, para sair daquele torpor, né? Então, o sujeito bem-sucedido já experimentou tudo, então ele precisa de uma coisa assim brutal para poder... Eu acho que o personagem é preconceituoso, o conto não é maniqueísta, pelo menos na minha visão. Não, eu fico até um pouco preocupado se esse personagem não ficou muito carregado assim, de coisas negativas, né? Mas acho que a minha ideia justamente é criticar esse personagem, né? E esse tipo humano que, na verdade, não consegue mais se sensibilizar com coisas simples, né? Ele precisa de um grande choque e até de uma experiência com a violência, né? Para poder, sei lá, aquela coisa de você subir no morro para sentir assim um frisson de estar lá e um certo medo, assim, vamos ver como é que é a vida dessa gente, assim, sentindo um pouco de medo, que é mais ou menos o tipo de coisa que se busca
em alguns filmes americanos de violência, filmes de efeitos especiais, né? Você busca um efeito máximo porque você não consegue mais compreender coisas mais simples, mais humanas. É isso. Mário, muito obrigado por sua participação. Eu que te agradeço muito por estar aqui. Obrigado. Com frequência encontramos sociologia na ficção e fortes cores ficcionais nos textos históricos. Há um irresistível fascínio de nossos pensadores pela ficção. Câmara Cascudo e Gilberto Freire até se aventuraram a escrever novelas. Agora é Sérgio Buarque de Holanda que é redescoberto como ficcionista. A Viagem a Nápoles, relançado pela Terceiro Nome, foi seu único texto de ficção e foge de todo o padrão narrativo de seu tempo. Publicada originalmente em 1931, a novela passeia pelo surrealismo. Belarmino acorda surpreendido por terem furtado seus 2 dentes frontais. Mesmo assim, se vê obrigado a ir para a escola. E daí começa seu dia absurdo, onde tudo parece ser vivido pelo avesso, com o passado frequentando o presente e os fatos correndo pelo imaginário. Sérgio parece querer mostrar que não há necessidade de se fixar no realismo para revelar a falência cultural do mundo. Todo o cotidiano de seus personagens está preso por fios nem sempre lógicos, como a própria construção da história, e com isso fabrica um universo onírico onde se fala de realidades. O naturalismo foi o movimento literário que domou a cena entre o final do século XIX e o início do século XX. Pregava a volta ao estado natural a partir de uma crítica mordaz às loucuras típicas do cotidiano. Seu maior representante foi Aloysio de Azevedo, de quem a Global acaba de lançar Melhores Contos, com seleção de Ubiratã Machado, onde é possível visitar a precisão realista desse verdadeiro pintor da cena diária do Rio de Janeiro. Aloysio foi um homem cosmopolita, mas seu olhar estava sempre voltado para o universo carioca, para as ruas de uma cidade que civilizava-se meio a fórceps. Daí conseguia extrair o ridículo de toda aquela cena. A falsa urbanidade era a regra, pois as pessoas traziam de suas origens mais sentimentais sentimentos mais mesquinhos e tortos. E daí precisavam mesmo construir seu caráter mais profundo, voltando às lições da natureza. Uma prosa forte por transitar entre o escárnio e a verdade sociológica. Para se manter entre as verdades ficcionais e a ficção sociológica, A Viagem a Nápoles, de Sérgio Buarque de Holanda, e Melhores Contos, de Aloysio Azevedo. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.